que é de fato a menstruação? Por que que a mulher todo mês ela sangra? A mulher todo mês sangra porque ela tem o que a gente chama de ciclo menstrual. E o que é, né, o ciclo menstrual? O ciclo menstrual, ele vai do primeiro dia da menstruação até a véspera da próxima menstruação. Então, isso é o que a gente chama de ciclo menstrual. Durante esse ciclo menstrual, o que vai acontecer? A gente vai se preparando, né? Ou seja, a mulher, eu tenho um amigo que ele é ginecologista, o Eliano Pellini, e ele dizia assim para mim: Lena, um homem quando casa com uma mulher, ele casa com 3 mulheres ao mesmo tempo. Porque em cada um desses momentos, essa mulher, ela é diferente. Porque ela vai estar produzindo hormônios diferentes, ou não está produzindo hormônios. E aí, com isso, a gente tem um comportamento diferenciado. Então, o que vai acontecer? Nesse início aqui, a gente vai começar, o nosso cérebro vai mandar a ordem para a nossa hipófise, mandar o nosso ovário produzir os hormônios, que são os hormônios para amadurecer o óvulo. Então, durante esse primeiro momento aqui, a gente vai estar produzindo, teoricamente, uns 14 dias, a partir do primeiro dia da menstruação, a gente vai estar produzindo hormônios, ou seja, o estrogênio e a progesterona, para poder a gente ovular. Então, aí a gente vai produzir esse hormônio, né? O hormônio vai fazer o quê? Eles vão começar a criar um revestimento no nosso útero. Ou seja, para a gente poder ter um bebê, o nosso útero precisa ter uma camada, né, interna, capaz de receber esse ovo e alimentar esse ovo. E vai alimentar de quê? De várias secreções, entre elas sangue. E isso vai ser feito a partir do comando dos hormônios, que vão fazer a gente criar como se fosse uma espécie de uma almofadinha que vai forrar a parede do nosso útero. E aí, quando esse ovo ele é fecundado, quando esse óvulo ele é fecundado, ele vai chegar aqui e vai encontrar nesse útero, esse útero todo acolchoadinho, com essa camada que a gente cria na nossa parede do útero, que é chamada de endométrio, e aí ela fica ali bem fofinha, cheia de secreções, inclusive sangue, para poder receber esse ovo. Então, todo mês a gente vai produzir esses hormônios que vão criar essa estrutura dentro do nosso útero, e aí, quando a gente ovula, se aconteceu a fecundação, ou seja, se a gente teve uma relação sexual e o óvulo se encontrou com os espermatozoides, o que vai acontecer? A gente vai ficar grávida. Se a gente não teve essa relação sexual, a gente não vai engravidar. Se a pessoa engravida, o que vai acontecer? Esse ovo agora vai caminhar, vai se instalar nessa parede aí cheia de secreção e vai fazer com que o bebê cresça e se desenvolva dentro do nosso útero. Acontece que se eu não tive uma relação sexual, se eu ou tive uma relação sexual e me preveni, e não aconteceu o encontro do óvulo com os espermatozoides, ou seja, a gravidez não aconteceu, o que vai acontecer? Essa parede perde a sua utilidade. E a gente não pode ficar com ela lá dentro esperando até que um belo dia a gente resolva engravidar. O nosso organismo expele essa parede, porque aí a gente para de produzir esse hormônio que mantém essa parede aí esperando o ovo, e aí essa parede descama. E ela, quando descama, ela vai descamar em forma de sangue, né, que é a maior parte da secreção que a gente tem aqui, e aí isso é chamado de menstruação. Esse ciclo pode durar 28 dias, ou ele pode durar 27, 25, 30, 32, vai depender de mulher para mulher, tá? Então, a menstruação
é uma questão fisiológica que a gente tem, ou seja, quando a menina menstrua, isso é considerado um marco da puberdade. Por quê? Porque esse marco quer dizer que esta garota, ela agora tem capacidade de reproduzir. Ela pode ficar grávida. E por que ela pode ficar grávida? Porque o organismo dela, como eu acabei de mostrar para você, já preparou o útero dela para receber um ovo. Então, se ela tiver uma relação sexual, ela pode engravidar. Então, isso é uma questão fisiológica nossa. A gente não tem um controle sobre isso. Ah, não, eu não quero menstruar esse mês. E ponto. Não, não adianta. Todo mês isso vai acontecer. Para a gente não menstruar naquele mês, a gente precisa fazer uma intervenção. Então, veja, é interessante a gente entender o que é a menstruação para poder a gente entender por que aquilo é um mito e não uma verdade.